Tchau, Amit. Aqui quem fala é Stefano, do canal Papo Cálcio. Espero que estejam todos bem. Estou aqui com o Enzo para mais uma análise, desta vez falando sobre Lega Serie A Team. E passo a bola agora para o Enzo para explicar qual vai ser a nossa dinâmica. Ciao amici, buonasera a tutti. Como o Stefano falou, dessa vez, né, a análise da Lega BKT, ele fez as honras da casa em voo solo, né, uma trabalheira que deu para ele aí, mas agora essa análise para a Série A Team a gente vai fazer juntos até para ficar uma dinâmica melhor, tanto para nós quanto para vocês. A gente vai tentar aí fazer um bate-bola para ficar uma conversa bem legal aqui, uma conversa divertida. Espero que vocês gostem do trabalho. Bom, a dinâmica vai ser o seguinte, Stefano, a gente no caso, né? A gente vai seguir a lógica que você utilizou para a Lega BKT, né? A gente vai falando dos clubes, a gente elencou, né, do clube com maior investimento para o menor investimento, e a gente vai fazer uma alternância, né, sempre falando de um clube que está lá em cima, com um número alto de valor de investimento, e um clube que está mais para o final da fila em valor de investimento, que aí a gente também não deixa um bloco com tantos clubes recheados e outros com clubes não tão recheados assim do ponto de vista financeiro, e até para a gente fazer uma alternância, né? Então a gente vai, nesse primeiro momento, antes de começar o nosso vídeo e falar sobre os clubes, né? O que a gente pensa sobre os investimentos que foram feitos para essa temporada, como a gente acha que esses clubes irão se comportar para a temporada que já se iniciou, né? Amanhã eles vão a campo, algumas equipes vão a campo para abrirem a terceira rodada do campeonato, mas antes disso, aquele pedido de sempre para a galera, né? Para o pessoal que assiste a gente, que pode estar vendo esse vídeo pela primeira vez, ou já nos acompanha, já é inscrito do canal, já acompanha a gente desde lá do Instagram. Então, o nosso pedido é o seguinte: esse vídeo está indo ao ar no YouTube, né? Eu não sei em que momento que vocês estão vendo esse vídeo, mas eu pedi aí para vocês, se gostarem desse ou de algum outro conteúdo nosso do canal, né, Stefano, deixar aquele joinha para fortalecer o nosso trabalho, até para o YouTube. Se inscrevam também. Exatamente, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, verificar essas duas coisas se já forem inscritos, né? Porque tem bastante pessoas reclamando que não estão recebendo notificações, e não só no nosso canal, no geral. E o joinha é importante para que o YouTube recomende o nosso trabalho para outras pessoas, e se vocês também puderem ajudar compartilhando os nossos conteúdos para amigos, já fortalece o nosso trabalho aí. Então, sem muitas delongas, Stefano, já devolvendo a palavra para você, a gente vai começar esse vídeo de análise, né, nesse primeiro bloco. Eu não sei dizer ainda quantos blocos, porque depende do tamanho do vídeo final para edição, mas vamos iniciar as nossas análises falando com o clube com o maior valor de mercado entre todos os elencos dos clubes que disputam a Série A. Eu falo da Juventus, né, que tem um valor avaliado aí de mercado de 640 milhões de euros aproximadamente, né, 640 milhões e meio aproximadamente. E eu passo a bola para você, para a sua percepção do que foi o mercado da Juventus e como você acha que a Juventus irá se comportar aí nessa temporada que já se iniciou, repetindo aí, amanhã começa a terceira rodada. Tá contigo, Stefano. Enzo, a Juventus, que na última temporada chegou a causar certa decepção, né, pelo elenco, principalmente pelo caso do Cristiano Ronaldo, que é muito acima da média para qualquer campeonato que ele venha disputar, né? Mas a Juventus, que teve talvez a contratação mais interessante da Lega Serie A, que foi a do Locatelli,
que, inclusive, foi a custo zero, né, na teoria, né, o Locatelli, que é um jogador que talvez resolva alguns problemas que ocorreram na Juventus na última temporada, para consertar ali o meio-campo, que por vezes falhou, até muitas críticas da torcida da Juventus ao Bentancur, por exemplo. Mas o Bentancur, ainda acredito que tem alguma coisa a render pela Juventus, vamos ver nessa. Para mim, pode ser o divisor de águas da carreira dele, essa temporada pela Juventus. Mas a Juventus em si, em relação às contratações, teve a contratação em definitivo do McKinney, né, o Moiskin, o retorno do Moiskin, que acho que também foi uma contratação muito boa da Juventus, né, que na verdade não chega para substituir o Cristiano Ronaldo, que o Moiskin até joga numa posição diferente, mas que é um jogador que se espera muito dele. É um atacante que o Enzo até pode comentar sobre o assunto, que vai disputar uma posição com o Morata, coisa que não aconteceu na última temporada. Não tinha aquele atacante que fizesse frente ao Morata, que pudesse substituí-lo e brigar por posição. Substituir é uma coisa, brigar por posição é outra. Isso é uma coisa que no futebol italiano e qualquer campeonato europeu, isso torna o clube mais forte. Talvez essa Juventus, quem se destaca, o Caio Jorge, que não deve ter tanta rodagem, seja um jogador também que fique como terceira opção ali no comando de ataque. Tem o mercado da Juventus em si, focou muito no ataque, porque, sinceramente, a Juventus não precisa de zagueiro, porque tem, na minha opinião, eu acho que talvez os 3 melhores zagueiros, né, em atividade, três dos melhores zagueiros em atividade de futebol europeu, né, o De Ligt, o Bonucci, o Chiellini. Independente da idade, isso não significa nada. Eles já mostraram na Eurocopa que Bonucci e Chiellini podem estar com 40 anos, que vão fazer sempre partidas quase que perfeitas. Mas a manutenção do elenco com peças pontuais, eu acho que esse é o destaque da Juventus. A Juventus, ainda assim, por mais que tenha perdido o Cristiano Ronaldo, ainda é o elenco mais caro da Liga A, né, Leandro? Sim, claro. Destaco também que esse mercado da Juventus mais conservador, né? Se a gente analisar do ponto de vista que outras equipes investiram, não podem até não ter investido em valores assim tão maiores, mas em quantidade, né? Tem 2 fatores primordiais aí, né? O primeiro é o que todos os clubes, a maioria dos clubes que não sejam Paris Saint-Germain, Chelsea ou City, que são propriedades de indivíduos bilionários, né? Então, qualquer crise financeira que exista, eles, em tese, têm mais poder de mercado, porque, né, os donos são bilionários, como eu disse, mas os outros clubes todos da Europa estão sofrendo ainda as mazelas da pandemia, né? Muito tempo jogos com estádios de portões fechados, o influxo de caixa, né, o montante de dinheiro que entrou para cada clube sofreu grande impacto, e a Juventus, como um time com ações na Bolsa de Valores e tal, sofreu esse impacto também, né? Além disso, eu destaco, Stefano, que a Juventus está com um problema sério, e isso até vai ser uma matéria para nossos vídeos futuros. A Juventus está com problemas sérios de balanço financeiro, não é de hoje. Inclusive o fechamento, né, o balanço do fechamento do ano passado, que está previsto para agora no final de setembro, vai ser adicionado um débito monstruoso aos cofres da Juventus. Falam-se de cifras em torno de 190 milhões de euros. Então, assim, é naturalmente normal e entendível o porquê da Juventus investir menos, tentar ao máximo diminuir a sua folha salarial, porque é uma das folhas salariais mais caras da Itália. Era, com certeza, a folha salarial mais cara da Itália. Hoje, ela divide esse posto com a Inter, a atual campeã. E
né? Além disso, como eu disse, a pandemia ainda faz impactos, né? Então, assim, naturalmente, a Juventus teve que começar a ver alternativas aí para negociar. O caso do Locatelli é um caso emblemático, né? O que todos os brasileiros chamaram de novela, né? Que foi mesmo uma negociação muito arrastada, que começou-se a falar de Locatelli no final da temporada passada, né, Juventus? Então, e começou a temporada, essa nova temporada, e o Locatelli não tinha sido contratado ainda. E Houveram, só não não foi sei. acelerado esse processo desse comentário por causa da fantástica Eurocopa que o Locatelli conseguiu fazer, apesar de não ter sido o titular absoluto da Zorra diante de tantos outros meio-campistas tão talentosos quanto, e o Locatelli acho que tem muito a evoluir ainda. Eu acho que na Juventus ele vai evoluir ainda mais a se tornar um dos melhores volantes do mundo, sem dúvida nenhuma. Perfeito. E até para não me alongar muito aqui na questão financeira, e até porque não é o cerne da questão nesse vídeo, mas eu concordo com você. Eu acho que a contratação do Locatelli, que a princípio vem num empréstimo de 2 anos, né? Com amortização do valor total, que gira em torno de 35 milhões de euros, o custo total da negociação, para que ao final desses 2 anos de empréstimos a Juventus pague ao Sassuolo os 25 milhões que estão estipulados. É uma contratação, do ponto de vista técnico, é uma excelente contratação, porque, como você mesmo disse, se não resolve todos os problemas, mas é uma contratação de impacto na tentativa de mitigar o grande problema que a Juventus passou na temporada passada, que era principalmente o setor de criação no meio-campo, que ainda persiste. Vamos ver aí como é que o Arthur vai voltar depois da cirurgia que ele fez na perna. Em tese, o Arthur é o cara, tirando o Locatelli, o Arthur é o jogador que tem mais condições de criar, né, situações favoráveis à Juventus do ponto de vista ofensivo. Mas, em tese, o Locatelli chega para ser o titular, ser o criador e articulador de jogadas da Juventus. É um jogador muito bom, muito novo, tem muito futuro. E, como você também destacou, a Juventus fez outras contratações bem interessantes. O Moise Kean é um excelente jogador e mostrou isso no Paris Saint-Germain, apesar de novo. Foi vendido muito novo pela Juventus ao Everton, mas mostrou o seu valor. Inclusive, vem sendo escalado, vem sendo convocado para a seleção italiana. Ficou de fora da Eurocopa por opção do Mancini, mas ainda assim está ali com a seleção italiana no pós-Eurocopa. Contratou um jovem jogador agora, que até foi repassado por empréstimo para a Sampdoria, que é o Ihattaren, que, na opinião dos analistas aí e dos dados estatísticos, é uma jovem promessa, né, holandesa, muito, a princípio é um jogador de ótima prospecção futura. O Caio Jorge, que também é um outro jogador que parece ter bastante talento. Vamos ver como é que vai ser a trajetória dele na Europa, né, Stefano? Até que seria o Caio Jorge, quando chegou na Juventus, era guardado que ele fosse emprestado para algum clube de meio de tabela, só que a Juventus resolveu ainda manter para ver se ele desenvolve com os atacantes que já estão presentes no elenco. Então, Mas é justamente isso. E agora o Morata vai ter uma sombra, que o Moise Kean, além de centroavante, ele pode jogar também, flutuar e jogar pelo lado esquerdo, como um ponto esquerda, como ele jogou em alguns jogos também no Paris Saint-Germain. Vamos ver como é que a Juventus vai se comportar aí nessa temporada. Em tese, é favorita? tem. Você considera a Juventus uma das favoritas Não ao título? considero a Juventus a favorita. Eu acho que para mim a favorita ainda é a Internazionale, porque manteve de certa forma a base, perdeu o seu principal goleador, que era o Lukaku, mas repôs a altura. Eu não vejo assim, óbvio, tem um desnível aí, são estilos diferentes. O Lukaku é um estilo de centroavante, o Dzeko é outro. Mas quando a gente for falar da Inter, a gente detalha melhor, mas eu acho que a Inter ainda assim tem um elenco mais ajustado no geral. Então, eu acho que eu coloco a Inter como a favorita e a Juventus eu boto no mesmo bolo ali de outras. Talvez à frente um pouco, não diria nem à frente, eu acho que está ali no bolo com o Milan, Atalanta,
talvez a Lazio, a Roma, como ela vai se comportar aí com o Mourinho no comando, mas de fato, para mim, a Juventus não é a favorita para esse campeonato, até pela mudança de estilo de novo, há uma quebra de comando técnico, a terceira vez que isso acontece, né? Voltou o Allegri, então é um estilo diferente do que era o Pirlo, que era diferente do que era o Sarri. Então, assim, tem que ter um período de adaptação. Veja as duas primeiras rodadas que a É Juventus um teve. empate, uma derrota que é quase que inexplicável para a Juventus, com o elenco que tem. Mas isso pode Então, se assim, acertar, né? com certeza eu não colocaria a Juventus como a principal candidata. Ela está ali no bolo das candidatas, mas a principal para mim ainda é a Internazionale, Stefano. E, bom, eu acho que da Juventus o que eu poderia acrescentar é, de fato, o Allegri conseguiu ali um jogador que é uma peça muito boa para tentar equilibrar um pouco o principal problema que eu via na Juventus na temporada passada, que era o meio-campo. Ainda eu tenho dúvidas de como é que vão se comportar os laterais, né? Não muito o Quadrado, porque o Quadrado foi um dos destaques do time na temporada passada. Eu digo mais o Alexandre, porque o Alexandre oscilou demais na temporada passada. Ele fez algumas partidas boas, que não foram super surpreendentes, mas muitas partidas bem abaixo do nível que o Alexandre já apresentou, inclusive quando era comandado pelo Allegri, que foram as melhores temporadas dele na Juventus. Excelente jogador. O Alexandre é um excelente jogador, mas realmente a última temporada ele deixou um pouco a desejar. E aí vamos ver se o Allegri consegue resgatar o futebol do Bernardeschi, que a melhor fase do Bernardeschi, inclusive, foi com o Allegri no comando. E basicamente é isso. A Juventus é dar tempo para ver como essa equipe vai se comportar na mão do Allegri, que foi, de fato, o treinador que mais conseguiu extrair o melhor do elenco da Juventus. Não à toa, nessa era de 9 títulos seguidos da Juventus, foi o treinador mais vencedor nacionalmente do clube. Devolvo para você, Steph. Agora vamos seguindo adiante, né? Que o tempo também vai ficar muito longo se a gente for detalhar. Mas a gente vai tentar Sim. detalhar o máximo para vocês, que é a nossa essência. A gente vai falar muito porque tem muito a ser falado. E vamos seguir adiante com a equipe de menor investimento, menor folha salarial, na verdade, do campeonato da Lega Série A Team, que é a Salernitana. Salernitana, para você, em efeito comparativo, né, a da Juventus, eu não sei se você tem acesso ainda. Qual foi o valor da Sim. Juventus? O valor total de mercado da Juventus é 640 milhões e meio aproximadamente. A da Salernitana são 37 milhões de euros e 800 mil, né? É bem diferente, é uma realidade totalmente, é uma discrepância absurda, né? Para você ter, a efeitos comparativos, a Salernitana tem esse valor do elenco da Salernitana é abaixo do Parma, que está na Lega B, né? Porém, a Salernitana, né? Isso cabe salientar, nós até já citamos até no nosso Instagram e no Twitter. A Salernitana talvez tenha feito a contratação mais aleatória e uma das melhores contratações das equipes menores do campeonato italiano, né? A Salernitana, surpreendentemente, contratou Frank Ribéry, que estava na Fiorentina na última temporada, para ser o cara da Salernitana para esse campeonato, que a Salernitana é uma das candidatas ao rebaixamento, né? Já está em 18º lugar, né? Perdeu os 2 primeiros jogos, né? Inclusive no último jogo apanhou em casa para a Roma por 4-0. Porém, ao meu ver, a Salernitana tem uma equipe que pode evoluir muito ainda. Essa equipe perdeu por 4-0 para a Roma, talvez não tenha um encaixe a longo prazo, né? Está ainda se entendendo, porque naturalmente uma equipe que sobe da B para A modifica quase que todo o elenco, né? Muitos jogadores retornam de empréstimo aos clubes de origem, outros jogadores que
estavam emprestados retornam e têm que ser repassados para outras equipes porque não servem, entre aspas, para a Liga A. E não é diferente com a Salernitana. O mercado da Salernitana foi muito baseado em jogadores sem contrato, né? Custo zero, praticamente, a maioria dos reforços da Salernitana. E, como eu dei o exemplo do Ribéry, né? Mas tivemos outros, né? Tem o Vergani, que era da Internacional, como é um jovem centroavante, o Obi, famoso João Obi, que já jogou na Inter de Milão, estava no Kiev que infelizmente iniciou as atividades, deve retornar. Isso também é outro caso para a gente, um novo vídeo nosso, né, falando sobre o Kiev que vai disputar a 9ª divisão do campeonato italiano. Tive algumas contratações que reempréstimos ou jogadores emprestados, como o Federico Bonazzoli, que foi inclusive titular na última partida. O mercado da Salernitana chama muita atenção pelo Simi que se destacou no Crotone, né, na última temporada, principalmente no segundo turno da Lega A da última temporada. Ele foi muito bem, né? Foi uma contratação e não se tornou titular absoluto. Bonazzoli foi titular na última partida, como eu citei. Eu acho que o Simi poderia entrar como titular, mas isso vai muito da cabeça do treinador Castori, né, da Salernitana. Mas, no geral, se houver encaixe, que é muito típico da Lega B, você ter o encaixe do elenco e esse elenco se destacar pelo encaixe e não pelos nomes, pode ir bem. Mas se não encaixar, meu amigo, a Salernitana é um forte candidato ao rebaixamento e vai ser uma tristeza, porque Franck Ribéry chama sempre muita atenção, né, Enzo? Sim, inclusive basta ver os vídeos de como ele foi abraçado pela Città di Salerno, né? Os torcedores os moradores da cidade, torcedores do clube da região da Campania. Destaco também o Gagliolo, né? Que esteve no clube que eu estou vestindo aqui a camisa, o Parma, que inclusive ele chegou em algumas partidas ser o capitão da equipe, só que para esse período de Série B, né, no Parma, o investimento mudou um pouco e o Gagliolo acabou sendo repassado, um jogador sueco e italiano, né? É isso que eu falo, a curiosidade é que ele é sueco, né? Tem um nome italiano, mas é sueco. Foi repassado à Salernitana. Além dele, o jovem Vergani, que pertencia à Internazionale, né, no caso, foi repassado à Salernitana. Ou seja, a Salernitana como um time que recém subiu, né, da Série B, com um poder bem abaixo das grandes de investimento. Você vê, de todas as contratações aqui, as 3 foram desembolsando dinheiro. As outras todas, a maioria, ou foram empréstimos ou foram negociações de agentes livres, ou seja, é porque é uma demonstração que o time não tem tanto poder de barganha assim, né? Ainda assim... Querendo deixar claro que dessas 3, a do Simi foi empréstimo com obrigação de compra, né? Isso. Foi alguma coisa desse... desembolsando um valor baixo para depois, futuramente, se o time permanecer, ele, né, investir na compra do jogador. Um jogador de 29 anos, mas de fato ele foi um destaque do Crotone. Mas é isso, a Salernitana que pensa primeiramente em apostar em rechear o elenco, né, como a maioria dos clubes que sobem, encorpar o elenco com jogadores que pelo menos tenham experiência de ter participado de Série A ou que estiveram envolvidos com essas competições, para que consigam fazer a manutenção do clube na primeira divisão, para aí sim o clube poder dar mais um passo e começar devagarinho a aumentar o seu investimento, né? Observar-se alguns destaques que tiveram na Lega B também, como o Diombe, né, o zagueiro, se vai continuar a manter o mesmo nível. Ver também o Filippo Delicari, que é uma promessa da Juventus, que está esperando também para ter uma
a minutagem em campo, para ver se ele vai realmente entrar em campo e vai corresponder. Eu acho que a Salernitana apostou muito. O Ribéry não foi uma aposta, o Ribéry já foi uma realidade. Não se sabe se ele vai permanecer naquele nível médio, né, que ele apresentou na Fiorentina, que já foi muito destaque na Fiorentina. Sim. Né? Vamos ver se ele realmente carrega a Salernitana nas costas, se ele ainda tem fôlego para isso. Né? Com certeza. E é isso. Vamos torcer aí para que a Salernitana pelo menos consiga fazer uma boa participação nessa Série A. Ela teve bastante movimentações, principalmente nessa fase final de mercado, inclusive após o fechamento da janela, com os jogadores que estavam agentes livres, e torcer aí para que o time tenha um encaixe e que as peças consigam ajudar no principal objetivo do clube, que é a manutenção na Série A. Bom, então a gente passa agora para o segundo clube de maior valor, que o elenco tem o maior valor, segundo maior valor de mercado. Eu falo da Internazionale, que é a atual campeã italiana, né, da Liga. Um valor de mercado da ordem de aproximadamente 573 milhões de euros. Bom, vou passar a fala para você, Stefano, e aí a gente vai fazendo aquele bate-bola. Mas eu já deixo aí que a Internazionale, apesar de ter perdido seu principal atacante e o melhor lateral direito da liga, inevitavelmente na temporada passada, que foi o Hakimi, eu analiso que o mercado da Internazionale foi muito bem feito. Eu acho que a Internazionale ainda assim conseguiu se movimentar muito bem e repor, se não a altura, mas com uma qualidade também muito boa. Óbvio que não tem como você substituir um Lukaku com um Hakimi, com outro Lukaku, outro Hakimi mais barato, mas a princípio foram escolhidos nomes muito bons e vou deixar bom para você fazer a análise, depois eu volto aqui ou faço alguma observação que eu achar relevante. Tá contigo, Stefano. Enzo, foi exatamente isso. Foi o encaixe perfeito, né, do comentário sobre a Internazionale. Né, a Internazionale que teve contratações, né, para repor, né, as perdas. Né, foi o Denzel Dumfries, né, o holandês, proveniente do PSV, para substituir o Hakimi. Óbvio que não se compara, são até estilos diferentes de laterais direitos. Eles não têm a mesma pegada. O Dumfries já era destaque já 2, 3 temporadas no futebol holandês. Foi uma excelente contratação do Internacional. E o Joaquim Correia, que esse realmente também mais um que vinha se destacando na Lazio. Foi uma contratação que não substitui o Lukaku, até porque a função é totalmente diferente, mas que faz uma função muito interessante, que pode ser muito bem trabalhada pelo excelente treinador Simone Inzaghi, né, que também cabe salientar que foi uma contratação também da Internacional, Sim. Que é um cara que eu acho que talvez ele e o próprio irmão, o Felipe Inzaghi, ainda venham se destacar muito com o passar dos anos. São excelentes treinadores dessa nova geração de treinadores italianos. Cabe também citar o Hakan Çalhanoğlu, que por natureza substitui o Eriksen pela função. Meio atacante, estilo totalmente diferente. Talvez assim se assemelhe muito porque o Eriksen, na verdade, nem precisava correr. Muitos se recordam do Eriksen, ele corria quando tinha necessidade. O Hakan não corre tanto, nem se existe a necessidade de correr. Ele tem um estilo diferente, é muito mais o chute, a batida de falta. Foi uma contratação que foi a custo zero, isso que chama também bastante atenção, assim como o Dzeko, que, se for fazer em grau comparativo, é o substituto do Lukaku. Talvez não seja diretamente, né, a escolha tática do Inzaghi pelo Martínez e o Dzeko na frente, com o Joaquim nem sendo titular absoluto ainda.
né, o Joaquim Correa. E, tendo em vista isso, por exemplo, no último jogo do Inter contra o Hellas Verona, o Correa não foi titular. Ele entrou e meteu 2 gols, né? Eu acho que agora ele conquista a titularidade, acho que não tem nem opção para o Inzaghi. Se ele quiser mesmo deixar o Correa de fora, vai ser criticado, a torcida vai tentar derrubar, mas eu acho que o Inzaghi não é muito bem disso. Ele vai... Próxima partida, provavelmente, Correa já vem titulado perante essa excelente partida que ele fez contra o Verona, né? A curiosidade que fica da Internazionale é que foi um início, se não foi perfeito, foi um início muito bom da Internazionale, com o Verona até com doses até de um pouquinho de sofrimento, mas não que fosse uma coisa tão assim muito grande. Mas a curiosidade em si foi que todos os estreantes, a não ser o Dumfries, marcaram suas estreias, né? O Çalhanoğlu marcou na sua estreia no primeiro jogo, o Dzeko marcou em sua estreia no primeiro jogo e o Joaquim Correa marcou em sua estreia no segundo jogo, quando foi de fato E ainda quando 2, estreou. né? Não E marcou ainda 1, dois. 2, hein? Pois é, o Inzaghi, concordo com você, é um excelente treinador. Já há algum tempo a gente, inclusive, falou dele algumas vezes. É um excelente treinador. Ele manteve em tese a formação, a disposição tática do time, mas é um time em que imprime um ritmo completamente diferente do ritmo que o Conte imprimia em suas equipes, né? A Inter jogava num sistema de 3 zagueiros, 5 jogadores preenchendo ali a parte medial do campo e 2 de frente, só que o Conte é mais um estilo, eu não vou dizer nem reativo, mas um estilo objetivo, né? Ele dava a bola ao adversário e no erro do adversário a Inter era letal, né? Era goleado de 1-0, né? Estilingava e resolvia o jogo rápido. O Simone Inzaghi, mesmo utilizando a mesma formação tática, já é um estilo que preza mais o jogo mais jogado, né, de fato, com a bola, muita troca de posições, prioriza em atacar, né, e buscar o gol incessantemente. É o que, eu não lembro qual foi o jogador que descreveu o Inzaghi, agora na memória eu não vou conseguir dizer, mas que na época que o Inzaghi ainda era em final de carreira como jogador, conversando com ele, falando que o Inzaghi era um cara workaholic, assim, ele queria saber de tudo, sobre tudo do jogo, ele era obcecado pelo jogo de futebol, assim, e isso traduz muito bem o Inzaghi. Vocês podem reparar, tem até uma cena emblemática da temporada passada do Inzaghi à beira do campo no jogo da Lazio, assim, à beira, mas dentro do campo. Ele já tinha extrapolado a linha da área técnica, ele estava dentro do gramado de jogo, assim. Ele o time ganhando de 2-3-0, ele chamando a atenção dos jogadores, assim, incessantemente corrigindo posicionamento. Então, assim, eu acho que foi uma das ótimas contratações da Internazionale, né? Óbvio que o Conte pediu para sair, teve problemas com a diretoria, mas o Inzaghi foi uma reposição muito bem feita pela Internazionale. E é isso que você falou. Eu acho o Dumfries um excelente zagueiro, um lateral direito, e a Eurocopa dele com a Holanda provou isso. Não é de fato, não é o Hakimi, é um estilo bem diferente do Hakimi, mas ainda assim é um bom lateral direito. O Joaquim Correa é um muito bom jogador, com certeza teve dedo de Inzaghi nessa contratação, mas ele é um estilo mais, se fosse colocar assim, eu acho o Joaquim mais estilo Lautaro do que estilo Lukaku, né? Tanto é que o encaixe do Lukaku com o Lautaro foi justamente isso. Os dois funcionavam muito bem juntos porque um supria exatamente o que o outro precisava que alguém suprisse ali. Então, por isso que a dupla foi tão bem feita. Então, Joaquim, para mim, ele é mais Lautaro que Lukaku e eu acho o Dzeko um excelente jogador. Eu sempre gostei do Dzeko, principalmente essa fase dele mais amadurecida. Na Roma, ele era um jogador muito inteligente, ele sabia
fazer o pivô muito bem quando precisava. Ele tem habilidade para conseguir se desvencilhar da marcação. Ele é bom com a bola nos pés, ele é bom no alto. Para mim, ele só não é um atacante completo, porque ainda, apesar dele ser grandão, ainda falta ainda aquele vigor físico, por exemplo, o Ibrahimovic tem, que o próprio Lukaku tem, mas é um bom jogador, apesar dos 35 anos, continua sendo um jogador de alto nível. E eu acho que, para mim, respondendo a tua pergunta lá quando você me fez lá na Juventus, eu reiterando aqui, eu acho que a Inter é o time a ser batido na Série A. Perdeu algumas peças, mas repôs a altura. E vamos ver aí. Me agrada o Simone Inzaghi como técnico comandando essa equipe. E a Inter que ainda conseguiu se desvencilhar de alguns jogadores que foram, de certa forma, problemas no elenco, né? O João Mário, que foi cedido ao Benfica, o Nainggolan, que já estava no Cagliari na temporada passada, mas nunca vingou com a camisa da Internacional. Ele foi para o Antwerp, né? Voltou para a Bélgica, ele que é um jogador belga. O Ashley Young, que encerrou seu contrato e voltou para a Inglaterra. Então, assim, no balanço, eu acho que a Internazionale fez se não o melhor mercado, mas fez um bom mercado e continua sendo o time mais forte da liga para essa temporada, Stefano. Contando o retorno também, que tiveram alguns retornos e algumas recuperações de contusões, né? O retorno foi do Di Marco, que fez uma excelente temporada pelo Verona no último campeonato italiano. Né? É o reserva atual, né? Porque a Internazionale não joga como lateral esquerdo, né? Joga com dois alas, o Perisic e o Darmian. E também foi mais um jogador, né, que retornou, né? Quase não jogou na Internacional, mas agora retornou como titular. Né? Teve o Di Marco, o retorno de contusão do Sensi, né? O Stefano Sensi, que teve muitos problemas com provavelmente, lesões, né? sim. Teve muitos problemas com lesões na temporada passada. E cabe salientar que a gente citou o Dumfries. O Dumfries não é titular ainda da Internacional. Sim. O titular é o Darmian, né? Sim. O Matteo Darmian, o italiano, mas que provavelmente o Dumfries, com o decorrer, não sei se pela formação tática também, que o Darmian tem um quê mais ele pode atuar, né, jogando Bastoni como um suposto lateral esquerdo, né, deslocando, e o Simone Inzaghi entende muito bem disso. Então, acho que tem muita coisa a acontecer com a Internacional. A Internacional mostrou um bom futebol até agora, né? São só 2 rodadas, né? Mas quem imaginava que o nível ia cair absurdamente com a saída do Lukaku se arrependeu bastante, né? A Internacional parece que está num nível muito alto ainda. Bom, então vamos dar seguimento aqui, né? Então agora a gente vai falar do segundo time com o menor investimento, né? O menor investimento, eu digo, o menor valor de mercado do elenco na Série A, que curiosamente, né? Não curiosamente, isso é até de certa forma entendível, porque é uma equipe também que acabou de ser promovida à Liga A, então o poder de investimento de uma liga para outra é bem diferente. Eu falo do Venezia, né, que tem um elenco avaliado em 66 milhões de euros aproximadamente. E, bom, vamos começar a fazer a análise aí, Stefano, passa a bola para você. E eu deixo para você, além de passar a bola para você, eu deixo para você a curiosidade de que o proprietário do Venezia é um estadunidense e a maioria dos investimentos feitos pelo Venezia também objetivando a manutenção do time na Série A também foi no mercado dos Estados Unidos. Tá contigo, Stefano. Exatamente. Das 7 contratações valoradas, né, que o Venezia pagou algum valor para outro clube, né, 2 das 3 maiores são da MLS League, né, que é o campeonato americano.
né, que foi o Gianluca Busio, né, que é um italo-americano que jogava no Sport de Kansas City, do Campeonato Americano, e o Tanner Tessman, né, do FC Dallas, também, da MLS League. São promessas, né, ambos 19 anos. O Gianluca Busio é um meia central, assim como o Tanner Tessman. São jogadores que são vistos para um futuro, e talvez essa seja a maior crítica, talvez, da torcida do Venezia, porque o Venezia não tem muito tempo para pensar no futuro, né? O Venezia deveria ter feito um mercado contratando alguns jogadores um pouco mais experientes e experientes em Série A, né? Coisa que talvez não tenha acontecido de fato, né? Contratou o Dor Peretz, né, o israelense, que uma boa contratação, é um bom jogador, mas já lesionado, né? É um jogador que já estava no banco, entrou e se lesionou. É um jogador interessante, mas que, aos olhos do Paulo Zanetti, não é titular absoluto do elenco. Contratou o Thomas Henry, né, que é um francês que estava no Louvain, da Bélgica, e também não é considerado titular absoluto, tem algumas críticas. Foi titular na última partida, quando o Venezia apanhou para a Udinese por 3-0. Mas o elenco em si do Venezia é engraçado que é bem interessante o elenco, né? Tem alguns jogadores que foram contratados, por exemplo, por empréstimo, o Sigurdsson, né, o islandês que estava no CSKA, o Arnold Sigurdsson, não confunda com o Sigurdsson que joga na Premier League. Tem um ou outro jogador, O tem Ampadu, o Molinaro, o famoso Molinaro, né, que jogou na Juventus. já está em 38 anos, né, o lateral esquerdo. Não, isso. O Na Ampadu, zaga, Caldara. teve a contratação mais incrível, mais aleatória Para mim, essa do foi mercado europeu. Para mim, essa foi até mais aleatória que a do Ribéry. O Ampadu... Exatamente. Eu imaginei, falei, pô, não, tem metade dos jogadores da base do Venezia vão para o Chelsea ano que vem, porque não é possível que o Ampadu, do nada... O Ampadu é considerado uma das maiores promessas do Chelsea. Ele simplesmente foi emprestado de última hora para o Venezia. Sim. Lógico que o Chelsea já imaginou. Vai jogar, vai ser titular, vai ganhar rodagem no atual campeão europeu, do futebol, que é o futebol italiano. Eu até comentei então, com você. Eu até comentei com você quando eu vi a transferência, isso aí é jogo de videogame? É jogo de videogame. Não, erraram aí, botaram Ampadu ali, que é isso, cara? É outro Ampadu, não é possível. Porque isso daí é típico de jogo de videogame, né? Que é a aleatoriedade do... Foi muito esquisito. Foi uma coisa que ninguém esperava, mas o esquisito se tornou muito interessante, né? Sim. Porque o Ampadu, o Venezia também contratou o Caldara, né? Que estava no Milan. Estava por estar, né? Porque ele no Milan só se contundiu, voltou para a Atalanta, fez o campeonato de contusões e presenças. E o Caldara, é muito triste falar disso, porque o Caldara se esperava muito dele e ele é um grande zagueiro. Só que as contusões acabaram com a carreira dele. Ele talvez tenha mais uma oportunidade de mostrar que as contusões não vão mais prejudicá-lo, que ele venha a se tornar o zagueiro, apesar de não ser mais um garoto, né? O Caldara atualmente 27 anos, mas ainda se espera alguma coisa dele. Ele é o titular atual da Venezia, ao lado do Svoboda, que também é um excelente zagueiro, mostrei com um garoto de 22 anos. Tem muito a mostrar ainda também, mas o Ampadu, como a gente citou, daqui a pouco vai conquistar a vaga na zaga, não se sabe de quem, provavelmente do Svoboda, né, que é muito jovem, mas o mais promissor é o Ampadu. O Ampadu é um excelente zagueiro. E a equipe do Venezia em si, Enzo, foi como eu falei, é uma incógnita. É o lanterna atual do campeonato, perdeu os 2 jogos, né, um saldo -5,
Mas eu acho que é aquela questão, é o encaixe. Se conseguir o encaixe com essa equipe que tem, e não ter uma equipe horrorosa, né? Ter uma equipe que pode se encaixar devido à juventude, a mestre de juventude com experiência, pode ser que dê uma liga boa que permaneça na Liga A, porque não vai chegar nas competições europeias. Ah, com certeza, com certeza. Focar nesse objetivo de permanência à Série A, tentar ali, de certa forma, primeiro ver se o time encaixa de fato e extrair o máximo dos confrontos diretos, né, com equipes que tenham o mesmo nível ali de investimento ou até um nível um pouco acima, equipes que estejam ali no mesmo patamar de aspirações, né? E não perder pontos, principalmente para essas equipes, principalmente em jogos em casa. Mas tudo vai depender de fato de como essa equipe se comportar coletivamente, né? Foram bastantes contratações, muitos jogadores de uma liga que, por mais que tenha evoluído muito, que é a Liga Norte-Americana, né? É uma liga que tem uma diferença muito grande de nível técnico, né, para as ligas europeias. Então, vamos ver. Assim como eu fiz a ressalva para a Salernitana, vale para a Venezia também, né? Vamos ver como é que essa equipe recém-promovida vai se comportar. E vamos lá, né? Espero de fato que o Venezia consiga a permanência na Série A. Vai ser legal vê-los aí disputando bem essa competição.